Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos! Vamos falar sobre caixa de luz? Caixa de luz. Não é uma proposta legal. É muito legal, né? É sobre ela que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre o passo a passo de uma atividade que eu realizei com a caixa de luz a pedido de uma seguidora lá do Instagram. Essa seguidora, ela questionou qual o passo a passo. E aí, então, eu tô trazendo pra cá, pra gente pensar em duas situações. A primeira é a questão do passo a passo físico, né? Como se constrói uma caixa de luz. Mas principalmente esse vídeo para falar sobre o passo a passo da atividade. Como é feito o passo a passo de uma atividade com a caixa de luz, certo? Então, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para acompanhar os próximos vídeos. Também a contribuir, deixar sua contribuição aí nos comentários. Se você gostou, se é útil, se não é, se você já trabalhou ou não com a caixa de luz, certo? Ajuda a gente a crescer e chegar até outros profissionais também. Como vocês estão vendo, se é que vocês estão chegando agora no canal, né? Como aqui é uma coisa atemporal, pode ser que você esteja chegando aqui no canal depois que esse vídeo já foi há muito tempo pro ar, mas se você está chegando no canal agora, saiba que esse aqui é o primeiro vídeo temático. Eu só fiz a apresentação e esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas esse vídeo ele é especial, porque é o primeiro e veio de um pedido lá do Instagram. Então vambora. Chega de falar. Eu fiz essa atividade da caixa de luz que eu coloquei lá. Na verdade, ela não foi a primeira vez que eu utilizei a caixa de luz, né? Mas esse em específico é assim, o município onde eu moro e que eu estava atuando naquela escola, ele disponibilizou para todas as escolas, olha que bacana, uma caixa de luz. Aliás, uma não, duas. Uma com a luz branca e uma com a luz colorida. Gente, muito bom! A caixa de luz, ela é fenomenal para a gente trabalhar com educação, tanto a educação infantil como os anos iniciais. E essa caixa de luz que eu trago nessa atividade, eu utilizei a caixa de luz com a luz branca. Mas eu tenho uma outra escola que eu trabalhei também com o pré, em que eu utilizei tanto a branca como com a luz colorida, certo? E eu também já tive que fazer a caixa de luz. E eu sei que essa não é a realidade da maioria das escolas. Eu sei disso. A escola em que eu trabalhava anteriormente, essa escola não tinha e eu resolvi levar para trabalhar com os bebês do berçário 1, certo? Como é que eu fiz? Aqui na internet está cheio. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo montando uma caixa de luz junto com vocês, posso fazer, tá? Mas eu posso contar aqui para vocês rapidamente que o que eu utilizei nada mais nada menos foi do que as luzes LED. Ó, essas luzinhas aqui foram as luzes que eu utilizei para montar a caixa de luz para trabalhar com berçário. Ó, viu? Pura e simplesmente um organizador transparente, sabe uma caixa de organizador transparente? Pura e simplesmente eu coloquei elas lá dentro. E com os bebês, a proposta era a experimentação da luz, realmente, para observação da luz. Então, eu não forrei com papel vegetal, com folha branca ou com papel laminado, como muitas pessoas fazem, porque essa luz é fraquinha, olha. Vocês estão conseguindo ver? Ela é bem fraquinha. São aquelas luzes de LED. Eu optei por elas. Por quê? Justamente a intenção era que os bebês pudessem observar através do acrílico o colorido e porque ela é com pilha, né? Então, assim, eu não queria nada de fio na tomada, eu não queria nada nesse sentido para trabalhar com os bebês. E eu acho que é sempre melhor, se a gente puder evitar o contato com os bebês e fios e tomadas, é melhor. Mas, considerando que a sua proposta pode ser uma proposta, de repente, a sua intenção é que as crianças possam colocar outros objetos e vê-los refletido em cima do organizador, trabalhar com areia, farinha, tanta coisa legal quando a gente pensa em trabalhar com a caixa de luz. Você pode utilizar também, como ideia para a lâmpada, né? Pura e simplesmente uma lâmpada e um bocal. Esses bocais aqui, ó. Bocais? Existem bocais? Não sei se existem bocais.
Esse bocal aqui, ele é bem baratinho, ó. Ele serve para você encaixar a sua lâmpada e ligar na tomada direto. Nesse caso, para ligar dentro do organizador, né, você obviamente vai ter que fazer um furinho em algum lugar para deixar essa lâmpada lá dentro do organizador, né? E ele vai ter que ser conectado a alguma tomada, alguma extensão. Então, conecta na extensão, liga a extensão na tomada normal e ele vai estar dentro da sua caixinha organizadora. A lâmpada, quanto mais forte, né? Você decide o grau ali. Fora que tem umas lâmpadas parecidas com essa daqui, que elas mudam a cor, né? Eu já vi pra vender, eu nunca comprei ela. Mas eu já vi que tem pra vender, você pode ir mudando a cor. Então é uma ideia bem bacana. E você só vai precisar do organizador, da lâmpada, seja ela de LED, seja ela a lâmpada normal, enfim, você decide. E claro que se for com essa, que é forte, você vai precisar, assim, daí forrar a caixa, porque senão aquela luminosidade forte demais, com certeza não vai ter o efeito que você espera para a atividade. Vai incomodar os olhos sensíveis das crianças, inclusive os seus, né? Então, forrar vai ser necessário, né? Então, você pode forrar com o papel alumínio ou então até mesmo com folhas de ofício. Bom, agora que nós já conversamos sobre a construção da caixa de luz, é hora de falar sobre a atividade, né? Esse é o momento esperado. Passo a passo da atividade. Eu não saberia fazer de outra forma, a não ser trazendo para vocês, conversando, contando como foi essa experiência, como ela foi realizada. Então, eu não trouxe aqui o planejamento em si. Outra coisa é que a intenção não é que vocês refaçam tal qual a atividade, mas que vocês pensem um pouquinho nesse passo a passo para conseguir levar para a realidade de vocês, para que ela possa ser uma experiência potente e interessante, que possa acrescentar cada vez mais com o grupo de vocês. Fechou? Então, assim, como foi feita essa atividade? Preciso contar que primeira coisa, quando eu vou fazer um planejamento, eu preciso falar sobre isso, eu penso no macro, né? Eu penso numa organização geral. Então, por isso que eu vou começar o meu relato por essa organização geral. Depois eu chego na sessão, que é a atividade em si, e as observações, que seria aquela parte pedagógica e documental, né? Mas então vamos por parte, e sem termos e terminologias. Eu estava trabalhando em uma escola, tá? De educação infantil municipal. Era uma turma de 14 alunos, mas que vinha em média de 12 alunos daquela turma, turno da tarde. Era somente à tarde o turno que eu trabalhava. Só que a escola, embora com profissionais assim fantásticos, era uma escola bem carente de profissionais. Como assim? Uma escola pequena que contava com uma quantidade reduzida de profissionais e profissionais que estavam passando, a grande maioria, enfrentando algum problema de saúde. Por isso, a escola passava por uma nova configuração, com outros profissionais entrando a todo momento na escola. E isso causando um agito muito, muito, muito grande nas crianças, que estavam sempre se relacionando com um novo adulto, com um novo modo de trabalhar, porque cada profissional tem o seu jeito. Então eram crianças que estavam extremamente agitadas, mas extremamente agitadas. A minha sala de aula era uma. Eu tinha essa quantidade de alunos de 14 crianças, mas devido à falta de profissional. Essa turma constantemente, ela precisava ser unida com uma outra turma. E no momento em que uníamos as turmas, eu precisava ir para outra sala que era maior. Essa outra turma era integral, crianças que passavam o dia inteiro da escola. Todos os alunos passavam o dia inteiro na escola e eram cerca de mais 12 a 14 alunos. Vão calculando aí. Vamos pegar os mínimos, 12 daquela turma, com 12 dessa turma, 24 alunos no mínimo. Inclusão. Um aluno autista na minha sala, que já estava adaptado à escola, e um aluno em inclusão autista se adaptando naquele momento na outra turma. Visão do caos? Pode-se dizer que sim. Gente, olha só.
Quando as turmas estavam reunidas naquela outra sala, 24 crianças, adaptação, 2 inclusões, e muitas vezes, muitas vezes eu ficava sozinha, infelizmente não tinha como desenvolver nada muito elaborado. Não dava. Sou humana, acima de ser professora, eu sou humana, né? Em contrapartida, no momento em que eu comecei a ficar na minha sala com os meus alunos, uma média de 12, que nem eu falei pra vocês, em uma sala pequena, mas aconchegante, gostosa, que tinha 2 portas, uma para dentro da escola e a outra que dava direto no pátio. O nosso pátio, a escola tinha bastante pátio, embora poucas turmas e espaços pequenos de sala de aula, pátio tinha bastante. A nossa turma, ela tinha um contato direto com a natureza. E esse contato com a natureza, ele é muito importante. E ele fazia parte, não era algo previsto, ele fazia parte. Então, o que eu tô trazendo para vocês são elementos para que vocês possam compreender o contexto. Então, algo mais amplo eu tô falando, né? Eu tô falando da realidade de uma escola, da realidade da turma e da minha forma também, do meu olhar como educadora naquele espaço. Eu tinha um problema. E quando a gente tem um problema, a gente traz para o nosso planejamento também. Porque o nosso planejamento, ele deve se basear na necessidade e ou interesse do nosso aluno. E eu tinha um problema bem significativo. O meu aluno em inclusão, após as mudanças de profissionais, de espaço, ele não aceitava ficar na sala de aula. Ele não aceitava. Ele ia constantemente para uma sala que ficava longe da nossa sala de aula. E essa sala, ela ficava fechada, ela não era para uso das crianças. Até a intenção era que ela tivesse sido para uso como uma brinquedoteca, por assim dizer. Mas naquele momento era uma sala que na verdade estava com muita coisa e tudo apenas guardado lá. Então não era um espaço para ser utilizado naquele momento. E certo dia eu começo a observar a nossa sala, quando nós finalmente conseguimos ter a nossa sala, o nosso espaço. Eu consigo enxergar o meu aluno, a minha turma, criar a minha rotina com eles. Eu começo aquele trabalho. Eu percebo que a turma gosta muito, inclusive esse aluno, de um livro. E esse livro era de dinossauros. Compreendo que a turma tem muitas coisas que eles gostam, mas que o livro com os dinossauros chamava muita atenção. O que eu fiz? Eu comprei para eles kitzinho. Eu encontrei na época uns kitzinhos pequenos, assim, de dinossauro. Então vinha o dinossauro pequenininho, colorido, alguns no saquinho, junto com os ovinhos do dinossauro e com arbustos, né? E eu comprei uns 3 pacotinhos. Foi barato na época ali. E aí, eu levei esses 3 pacotinhos e abri para eles na sala, né? Gente, vocês não têm ideia. Aqueles dinossauros andaram pela escola inteira. Os dinossauros comeram junto com eles, os dinossauros iam pra rua junto com eles, brincavam na areia, brincavam junto com os elementos da natureza. Eles brincaram com massinha de modelar, eles brincaram no chão, eles brincaram na mesa, eles brincaram com Lego, eles brincaram com blocos lógicos, eles brincaram diferentes possibilidades. Foi um sucesso. Pensando no quanto uma criança se desenvolve em diferentes linguagens, a nossa pedagogia da escuta, ela é linda, né? E quando a gente pensa na proposta de Regia Emília e tudo que ela tem para acrescentar, tem muita coisa legal. Novamente falando, as crianças, elas têm um desenvolvimento das suas potencialidades, principalmente quando o professor tem um olhar e um objetivo, né? E naquele momento, compreendendo aquele interesse que eles tinham pelos dinossauros e também a necessidade de manter o meu aluno em sala, eu resolvo trazer a caixa de luz que estava lá naquela peça, que eu falei para vocês que o meu aluno ia constantemente. Eu vou até aquela peça e eu trago a caixa de luz para nossa sala. No momento que eu trago a caixa de luz, eu converso com ele. Olha aqui, eu fui lá na sala que tu gosta tanto de ir e eu trouxe
é isso daqui pra gente olhar. Olha que legal que é. No momento em que eu ligo, eles ficam encantados com a luz. E eu levei só o da luz branca. Eles ficam encantados. Naquele momento, né? Então agora eu já tô falando da sessão em si, eu já tô falando da atividade em si, do momento, né? Eu já falei de uma caminhada até aqui, de um contexto, né? De um planejamento maior, e agora tô falando então da sessão. Naquele momento em que eu trago para eles a caixa de luz, a primeira coisa que eu me preocupo e que eu desejo com ela é uma livre exploração. Então, a minha proposta era de uma experiência rica, pensando no interesse do aluno. Como isso poderia acontecer? A partir do momento que eu compreendo o que eles queriam que tivesse naquela brincadeira. Então, eu digo para eles que eles podem escolher o que vai ser colocado ali, sem pensar duas vezes. Os dinossauros fizeram parte daquele momento. Os dinossauros, eles trouxeram e começaram a colocar em cima da luz e a brincar. Todos. Ora sozinho, ora junto. Ora sozinho, ora junto. Observando a luz e sombra formada pelo dinossauro, da sua cor, da cor do outro, do tamanho daquele dinossauro, o tamanho do dinossauro do outro, trocando algumas vezes, socializando o objeto, o brinquedo. Com os elementos da natureza, eu busquei da natureza as folhas naturais, as pedrinhas que eles gostavam tanto de brincar. E ali o brincar aconteceu de uma maneira natural, intencional e pedagogicamente eu posso dizer, uma atividade rica e potente. Total. Esse foi um exemplo, né, de uma atividade que eu fiz nesse dia com uma intencionalidade pedagógica, principalmente partindo da necessidade de tentar trazer o meu aluno para a sala de aula, que ele ficasse na sala, e isso aconteceu naquele dia, foi a primeira tarde que ele permaneceu em sala. Não só isso, eu penso na estimulação, em todas as múltiplas linguagens dos meus alunos, eu penso em todas as possibilidades de descoberta de algo que eles estavam investigando, que era o caso dos dinossauros. Dito tudo isso, eu preciso dizer para vocês que a caixa de luz, ela precisa estar de acordo com o seu planejamento, com o seu contexto, com a sua história, com a sua situação, aquilo que você consegue dentro da sua realidade. Isso vai desde a elaboração da caixa de luz até o planejamento da sessão. É uma caminhada. Vocês percebem que eu falei de diversos elementos aqui para que a gente possa entender a configuração geral, para que todo mundo pudesse entender como aconteceu a atividade em si. Eu fiz muitos registros dela, relatos e principalmente o objetivo concluído com muito sucesso. O interesse e a necessidade dos meus alunos em jogo, certo? Mas essa não foi a única possibilidade, né? Com a caixa de luz. A caixa de luz, ela nos traz um repertório de possibilidades. Outro dia eu posso contar para vocês melhor sobre uma segunda atividade que eu fiz em uma outra turma de pré, onde realmente eu tive um olhar mais direcionado, dirigido. Eu tive algumas possibilidades norteadoras, por assim dizer, da minha sessão, em um outro contexto. Então, houve um planejamento de contexto totalmente diferenciado dele, e o resultado, obviamente, foi outro, né? Com um outro olhar. Mas sempre o resultado final é maravilhoso. Vale muito a pena. Então, com a caixa de luz comprada, com a caixa de luz feita, o importante é explorar esse recurso que é fantástico. Fechou? Vocês gostaram de saber um pouco mais dessa experiência? Valeu para vocês? Eu vou adorar receber algum comentário sobre esse vídeo, porque eu fiz ele com muito carinho. E antes de terminar, já vou dizer, próximo vídeo, eu gosto de dar spoiler e eu sou dessas, eu vou dar spoiler. Próximo vídeo, eu vou falar sobre o período de adaptação e reinserção escolar, porque nós estamos na semana de volta às aulas, então a reinserção escolar está presente aí, e eu tenho algumas dicas e sugestões para pensar esse período. Não vai perder, hein? Tá bom demais? Então, é isso. Beijo!
Sabe pra que eu preciso?